sirvo neste grupo de oração, bem segue, e dentro do ministério da renovação carismática eu faço parte da pregação e da formação. Mas eu não sou importante é a palavra de Deus. Você já parou para pensar que, por mais que a gente se esforce às vezes, toda a expressão de fé, ir à missa, rezar um terço, às vezes um mero Pai Nosso, uma Ave Maria, vir ao grupo de oração, a gente vem e vai, e vem e vai, e parece que nada acontece. Quando não saímos pior, às vezes no sentido pior do que quando nós entramos. E por que isso acontece? Se Deus, como a gente viu hoje, é esse Deus de um infinito amor, um amor tão grande, mas tão grande, a ponto de transbordar e nos amar, independente da nossa condição de merecer esse amor. É difícil acreditar que Deus não queira te abençoar, ou que Ele não tenha nada para você. Simplesmente você foi hoje no retiro, no encontro, na missa, não tinha nada para você, não era teu dia da graça. É impossível nós pensarmos assim, porque se trata de um Deus que nos ama, que quer derramar na nossa vida copiosas bênçãos. Mas então por que não chega? Por que é tão difícil encontrar? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil às vezes deixar velhos hábitos, velhos pecados? Por mais às vezes que a gente tenha vontade, porque pouquíssimos de nós conseguimos encontrar verdadeiramente Cristo nesse ponto pessoal. E a maioria de nós está procurando Cristo onde Ele não está. Cuidado, não se enganem as filosofias do mundo, querem fazer desacreditar Deus. Parece que elas pregam Deus, mas elas querem fazer você desacreditar de Deus. Explico: Deus não é no sentido tudo em todas as igrejas, não é o mesmo Deus, não existe essa multiplicidade da presença de Deus. Porque se os budistas, se as pessoas de outras religiões, porque também faz o bem, também falam de Deus. Falar de Deus, você pode ouvir alguém falar de mim. Conheço aquele pregador, não prega muito bem, eu prego, gosto ou não gosto, mas ouvir falar de mim não me torna real para você. A única forma de eu ser real para você é você vir aqui e me vendo, me ouvindo pessoalmente. Então não tem como você dizer que conhece a Deus se você somente ouviu falar, e ainda quando ouviu falar de uma coisa bem diluída, bem disfarçada. Porque sim, há lugares que sem a sua permissão Deus não está e não pode chegar, e há lugares que geram morte, e esses lugares também Deus não pode estar. E muitos de nós estão procurando, porque ouviu falar, porque resolveu acreditar que Deus está em tudo, porque tudo é um pouquinho de bom, porque tudo tem um pouquinho de bom, aí eu tiro um pouquinho de bom aqui, tiro um pouquinho de bom, mas quem é que está decidindo o que é bom? É você mesmo. Então para que uma religião se você pode ditar aquilo que é bom e o que não é? Para que uma igreja, para que os padres, para que toda a ortodoxia, para que os sacramentos, se você pode olhar para as coisas e dizer o que vale, o que não vale, o que é bom, o que não é? Isso está totalmente errado. Se você entende que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, tem coisas que nós não acessamos sem estar anteriormente com Deus em primeiro lugar. E para estar com Deus, é preciso não só que Ele queira nos encontrar, é preciso que nós, isso está sendo repetido o dia inteiro para vocês, façamos a escolha de ir aonde Ele está, não aonde os outros dizem que Ele está. E essa confusão na igreja é bem antiga, lá dos primórdios da igreja. Você que trouxe a palavra, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Vamos meditar do versículo 1 ao 5. Diz assim: no primeiro dia da
semana, ou seja, domingo, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar. Quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram eles: presta atenção na pergunta que os anjos fizeram às mulheres diante do sepulcro: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Repito: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Palavra da salvação. Está vendo? Maria Madalena e a outra Maria, que ainda não era mãe de Cristo, foram ao sepulcro, lugar de morte, buscar Jesus, ir até Jesus, onde elas imaginavam que ele deveria estar, porque é uma lógica. Você está morto, está no túmulo. Quando elas chegam, e é surpreendente a palavra de Deus dizer isso, você vai ver ela dizer assim, que a pedra estava rolada ao longe. Sabe por que isso é extraordinário? Porque você está falando de uma pedrinha mais ou menos pesando na tonelada e meia, que para ser simplesmente rolada necessitariam de 6 homens fortes. Não é um pedrisco, não é uma corda, não é uma tábua, é uma pedra de 2 metros de altura, de mais ou menos 60 centímetros de largura, fazendo um diâmetro capaz de fechar uma porta inteirinha. E essa pedra estava ao longe, ou seja, a pedra do sepulcro não foi somente rolada, ela foi lançada. A impressão que dá é que explodiu de dentro para fora, e a pedra foi lançada ao longe do sepulcro. Tampouco seria movida de qualquer forma também, porque quando eles faziam um encaixe na pedra, na frente da porta, eles faziam um encaixe com um ângulo, de forma que a tendência da pedra é rolar do lado que fecha a porta. Se você fosse abrir, você teria que girar essa pedra como que inclinação acima. Então a pedra não poderia ter sido aberta e ficar aberta. Se você gira ela para ficar aberta, ela sozinha gira para fechar de novo. O que eu quero dizer com isso? Já no começo dessa passagem, por que você está procurando Cristo no sepulcro da sua vida? Por que você está procurando Cristo aonde Ele não está? Talvez você tenha ouvido falar que Ele é assim, que Ele é sábio, que está tudo bem, de qualquer jeito Ele vai te amar, de qualquer jeito Ele vai aceitar, não precisa ter cuidado, não precisa ter esmero, não precisa ter respeito. E aí quando você vai procurar esse Cristo que te ensinar a buscar, você só encontra o sepulcro vazio. Vai dizer que as mulheres, ao encontrar o sepulcro, ficaram confusas. É isso que está acontecendo, jovens, prestem atenção. É isso que está acontecendo com a vida de vocês. Vocês estão indo e querem, têm vontade, mas desorientados pela cultura talvez familiar, pela cultura do mundo, por tantas coisas misturadas. Vocês estão indo onde vocês acham que Cristo está, e chegando lá não encontram nada, e começam a se sentir mortos. E o perigo maior é que há jovens que gostam do fundo do sepulcro. Há jovens que foram tão mutilados, que sofreram tanto, que ficaram tão confusos sobre quem se é, sobre o mundo, sobre as suas referências, que entraram dentro desse sepulcro e por mais que a pedra já não esteja lá, não conseguem sair. E se você talvez não entendeu a figura de linguagem do sepulcro, eu estou falando dos pecados. Queridos, Jesus nunca estará nos riscos.
nunca estará nas impulsões. E quando eu digo vício, qualquer tipo de vício, o de mentir, para parecer mais interessante. Ah, mas é uma mentirinha aqui também. Aí começa você a buscar Jesus. Não existe na mentira. Ele não pode existir. Ele é Deus, o Senhor da verdade. Não pode mentir, não pode errar nunca. Então, que Jesus é esse que você está buscando no erro, às vezes, dos jogos eletrônicos, no erro, às vezes, das novelas, seriados, revistas, fofocas, redes sociais. Está vendo? Vocês estão procurando o que aí se só tem a morte? O que vocês esperam encontrar nesses lugares que não seja a morte? Porque é isso que acontece. Eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo que quando você peca, quando você erra, principalmente quando se trata de um vício, que você já tinha se disposto a não cair mais, a sensação interior é de morte, podridão, erro, desvio, porque sim, vai matando a nossa querência de buscar Deus, vai nos desincentivando, vai nos escurecendo, porque a gente vai buscar o miséria que dava. Aí alguns foram ensinados que a vida é sucesso financeiro, então vai se matar de trabalhar, juntar dinheiro, viver como escravo do dinheiro, como escravo do mundo, e vai achar que isso vai trazer a felicidade. Felicidade é essa que só Cristo pode nos dar. Alguns vão achar e vão aprender que está na beleza, na estética. Então, se você não sair toda arrumada, toda arrumada, se você não estiver para impressionar, você mesmo não se sente à vontade. Que Cristo é esse? Que vida é essa onde você se coloca nas situações que estão matando a sua alma? Porque as pessoas que dependem de validação do mundo ou das coisas, quando não são validadas, vão morrendo para dentro. Às vezes a gente espera do pai, da mãe, namorado. Aí o pai e a mãe não vão. O que é a primeira coisa que o jovem faz? Namorar. Não sabe nem quem é direito, não se encontra nem com Deus direito, não se resolveu com a própria família. Aí o legal é você namorar, porque o certo é que o namoro tende ao casamento, o casamento tende à família. Então, se você não resolveu nem o teu sentimento familiar, o que é que você está fazendo? Gerando outro sentimento para ficar mais confuso. Aí não vai me surpreender que esse relacionamento vai levar o quê? A morte, a um sepulcro vazio, que não tem nada outro. É necessário encontrar Jesus aonde Ele está. E creia ou não, Jesus está na sua família. Senão, o amor que você tem que encontrar lá, está no amor que você tem que levar para lá. Mas não, o que o mundo ensina? Não, porque se os teus relacionamentos não servem para você, então você dispensa. E você vai procurar em outro, e não vai acabar. Você vai sair de um vício e vai para outro, e nada vai te preencher. É preciso entender: Jesus é um Deus vivo. O Deus vivo, Ele é a fonte de vida. Seria meio contraditório, ou até mesmo hipocrisia, você procurar uma fonte de água dentro do túmulo. Não é verdade? Se tiver água jorrando aí, não deve ser algo muito bom para se degustar. É necessário sair, e aqui vai um detalhe: esse sair depende de você, é um esforço inteira e unicamente seu. Ninguém tem a condição de tirar do teu sepulcro. Primeiro, foi você que se enterrou aí. E isso é um local que só Jesus, só Deus pode te buscar. Então não existe pai, eu sou pai, e sei que essa condição nenhum pai tem. Nesse buraco vazio onde
fora. Ressuscitar, se Cristo ressuscitou, nós também podemos. Entende? Essa é a graça. Ele veio para nos dar a vida em abundância. Só se nós meditássemos essa pequena frase, dá para entender que não tem como buscar Jesus em locais mortos. Principalmente naqueles locais que a gente sabe que há morte. E ela está ali para todos nós. Não pensem que a gente, porque está pregando, porque está tocando, em alguma dimensão está mais salvo do que vocês, não está, não. Esse chamado ao pecado, esse chamado à morte, é um chamado que nós ouvimos desde lá do Éden. E o inimigo, ele está pervertendo tudo para você não conseguir encontrar Deus. Está vendo? Então, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, fora da igreja, fora da graça de Deus, é uma grande farsa, uma grande mentira. E o mundo está investindo pesado, e quando eu digo pesado, é pesado, em tudo que possa ser para desviar a atenção daquilo que é sagrado. Porque quando quebrar aquilo que é sagrado, quando matar aquilo que é sagrado, aí o mundo inteiro vai virar um grande sepulcro. Não se engane. Vocês já pararam para pensar quanto que custa um filme? Vocês já ouviram assim que tal filme campeão de bilheteria, milhões de dólares vendidos? Ator de filme é uma das profissões mais bem pagas que existem. E pega você as grandes empresas que fazem filme. Por que tudo é espiritismo? Por que tudo é falar de deuses, de mitologia? Que é para falar de desgraça da vida, que é para falar de terror, de matança, de suspense. E lá, muito de vez em quando, com muito custo, sai um filme cristão, católico de verdade. Vocês acham que é coincidência? E não pensem que são só os adultos, as crianças são bombardeadas. Me diz qual é o último desenho da Disney, por exemplo, que trata de um assunto puramente cristão, que não envolve outras mitologias, outros seres, outros deuses, um pouco disso e um pouco daquilo, tudo misturado. Vocês acham essas coisas custam fortunas para serem fabricadas, e você acha que é por acaso? O mundo está querendo tirar de nós o contato com o sagrado, querendo fazer acreditar que Deus é uma energia. É uma energia, uma vibração, e por ser uma energia, uma vibração, aí ele vibra, ele está em todos os lugares. Isso é mentira. Deus é real, tão real, que ele se fez homem para que nós pudéssemos tocar. Tomé que duvidou, ele pode tocar a chaga do lado de Cristo, e quando ele mete o dedo na chaga do lado de Cristo, o dedo dele encosta lá dentro do coração físico de Cristo. Então, não é essa coisa abstrata. A fé, os sacramentos também não são só uma filosofia. Aí, porque a fé sendo uma filosofia, uma ideologia, você soma um pouquinho dessa ideologia, um pouquinho daquela filosofia, vai fazendo recortes e recortes, para criar um mundo ideal para você. E deixa eu te dizer uma verdade: esse mundo ideal para você não existe, nunca vai acontecer. O mundo é um e o mesmo para todos. Se sair lá fora agora, está chovendo, tem alguém aqui que pode sair lá fora e não ser molhado pela chuva, tem essa condição em si mesmo? A chuva é a mesma para todos. Mas o seu mundo não existe, então para você lá fora não se molhe. Então, se existe o seu mundo, crie leis nas quais, se você botar a mão no fogo, você não se queima e põe a mão no fogo. É falso, está vendo? É falso. Essa ideia de um mundo ideal, isso é no céu, gente. Enquanto nós vivemos aqui, a luta é constante entre vida e morte, entre você ter a tendência ao pecado e lutar contra isso. Então entenda, nunca você vai deixar de sentir o desejo de pecar.
o desejo de cair, o desejo de voltar a procurar Jesus nos sepulcros que a vida te apresenta. Só que nós temos que entender: Cristo ressuscitou, Ele está vivo e é para nós fonte de vida. Romanos 9 vai dizer: se morrermos a morte dele, com ele viveremos. E quando a gente fala isso, não estou dizendo de morrer a morte física, eu estou falando de morrer o homem velho. Lembra de hoje de manhã do filho pródigo? Chegou um momento que o filho pródigo vai pensar assim: na casa de meu pai até os servos comem bem. Ou seja, mais vale estar na igreja, servindo na catequese, no grupo de oração, na liturgia, mas vale ser um servo na casa de Deus do que escravo no mundo. E o demônio não pode nos obrigar à escravidão, ele nos seduz, desviando a nossa atenção. Então o que se prega hoje? Se você tem uma dificuldade com seu pai ou sua mãe, em vez do camarada orientar, vai conversar. Tudo se pode resolver com uma boa conversa, com amor de verdade. O que é dito? Não, sai de casa, não vem para cá, não vou ficar aqui, não deixa o ambiente doméstico mesmo, não dá nada. Ou o que o inimigo te seduz, pega, vai para o quarto, se tranca, vai jogar um videogame. O que uma vida dessa vai te trazer de bom, hein? Aí o camarada às vezes fica trancado uma tarde inteira, um dia inteiro atrás de jogo eletrônico, na maioria esmagadores de extrema violência, que reproduzem nada menos do que a morte o tempo todo. Aí pensa você diante de um jogo desse: morte, morte, tiro, sangue, morte, 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 morte. Você sai dali e você vai para onde? Não tem outro caminho. Então desculpa dizer que não adianta você ir lá e reproduzir morte, 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 morte na sua vida, e aí vir aqui e achar que só por estar aqui, assim de forma aleatória, vai resolver tudo. Não vai. O mundo lá fora vai continuar o mesmo. Quem tem que mudar são vocês. Então não espere que o Espírito Santo vá diante de vocês, resolvendo tudo com o papai, com a mamãe, com os problemas, com a escola, com a minha falta de vontade de estudar, com a minha falta de vontade de rezar, com a minha falta de vontade de sair. Isso quem tem que resolver, querido, é você saindo desse sepulcro que está a tua vida. Porque na continuação dessa passagem, o próprio Cristo aparece para ele ressuscitado, vivo. E quando a gente diz o Cristo vivo, significa que ele vive no presente. Ele vive no presente da nossa vida. Então pare de perder o teu tempo com um monte de coisas que você talvez não fez, deixou de fazer, e aí fica naquele looping eterno de sofrimento. Tem gente que é viciada no sofrimento. Tem gente que é tão viciada no sofrimento que para se sentir amado e chamado por Deus tem que ir lá pecar de forma horrenda para poder se sentir miserável, porque a única linguagem de amor que aprendeu na vida é se sentir miserável. A única linguagem que foi ensinada é que se você não se fizer de miserável, você não é amado. Então tem gente que vive nesse ciclo, vai lá, confessa, não vou mudar de vida, primeiro de oração, segundo de oração, acabou, cai tudo, acaba tudo, o pecado vem, volta ao vício, acabou. Aí daqui a pouco você se sente miserável de novo, aí vai lá, promete, mas isso é um fogo de palha, porque o inimigo não está deixando você ver que você está buscando Jesus ainda dentro do sepulcro. Sair desse sepulcro, porta fora, é chegar próximo de Cristo. E quando eu digo próximo, eu estou dizendo perto o suficiente para ser tocado pelo sangue dele, perto o suficiente para enxergar as chagas dele. E se não fosse para nós vermos, não teria acontecido de uma forma que chamasse tanta atenção. Veja, e por que Jesus ressuscitou? Por você, por você, por você, por você, por você. Olha só, Jesus sai do sepulcro, lança a pedra longe.
por você, para que você possa entrar em contato de novo com Deus. Porque no final das contas, essa pedra, sabe o que ela representa na nossa vida? Essa pedra representa o véu que o pecado coloca diante de nós. O véu que nos impede de falar com Deus, de conversar com Deus. E Jesus lança essa pedra ao longe, e não importa o quão grande ela seja, não importa se você não consegue movê-la, Cristo vai lançá-la longe. Mas é necessário morrer com ele, o homem velho, os costumes velhos, os pensamentos velhos, o egoísmo, o egocentrismo, e principalmente percam a bendita dor de cotovelo, porque é difícil, você tem que orientar pessoas de papel, que qualquer coisinha rasga, que qualquer coisinha está doendo, que você não pode falar para a pessoa que não deve jogar videogame, não deve estar com a cabeça sendo triturada por essa porcaria, não, porque eu não vou mais na igreja, porque é radical, porque... Então vai lá procurar Cristo, menino, quando você encontrar ele lá, me chama que eu quero ir também. Há pessoas que você dizer, não, esse relacionamento vai te levar para o inferno, vai fazer mal para você, termina. Não vou mais na igreja, não vou mais na congregação, que é radical demais, que quer para mandar na minha vida. Então continua, porque se estivesse dando certo, desculpa, você não estava aqui de joelhos chorando, tentando entender por que não está dando certo. Essa outra miséria nossa, todo mundo está aqui porque alguma coisa não está certa lá fora, porque nós somos tão podres por dentro, que se nossa vida desse tudo certo, a gente não vinha para cá. E a única forma de Deus nos atrair é nos dando sede, é nos deixando carente, é nos deixando se machucar, porque só Ele pode curar. Então, cada vez que o Senhor permitiu que na sua vida, quando você ficou machucado no seu coração, é porque Ele sabia que o dia que você quisesse curar isso aí, só tinha um lugar para você vir, diante da presença dEle. E não qualquer presença, a presença ressuscitada, a presença de Deus vivo. E não é muito difícil entender como é que Deus está vivo, como é que é presente, porque a missa não é uma repetição. Como é que é uma repetição? Porque, gente, presta atenção numa coisa, jovens. A gente diz que Deus é eterno. Significa dizer que Deus não está contado dentro do nosso tempo. Se Ele é eterno, todas as ações dele são eternas. Então, mesmo que Cristo tenha morrido dessa forma cruenta uma vez, essa vez ainda acontece hoje, porque cada ação de Deus é eterna. E quando você é batizado, depois de batizado, tem o Espírito Santo em você, cada ação sua é eterna. Por isso que se você fizer o mal, ele te segue até a eternidade. E se você fizer o bem, te segue até a eternidade. É isso que Cristo está falando. Junteis tesouros nos céus. O que são os tesouros nos céus? São as nossas atitudes boas, que vão rumo à eternidade. Porque o que você faz de bom não acaba ali. Não. Quer ver só? Fecha os teus olhos. Pensa na pessoa que você mais gostaria de abraçar. Já tem jovens sorrindo, já tem jovens se deleitando com a memória dessa pessoa querida. Agora imagine que ela está te abraçando. É bom imaginar isso ou não é? Ela está te abraçando agora? Não. Prova de que a atitude dela é eterna na sua vida. Toda vez que você pensar no abraço, você consegue sentir esse abraço. Então essa ação, esse abraço, essa demonstração de amor, ela é eterna, dura para sempre. Então, por mais que você tenha começado, cada ação boa, jovem, que você fez, ainda está ecoando diante de Deus e diante da graça dele. Toda vez que você dá um sorriso, toda vez que você é obediente, toda vez que você se encaixa no seu lugar, naquele lugar que Deus te plantou, que Deus te colocou, essa atitude fica diante de Deus eternamente, eternamente, eternamente. E Jesus, meus filhos,
Ele não pede no passado de ninguém. Eu estudo a Bíblia com certa frequência e não achei nenhuma passagem onde Jesus diga assim: ei, não, de novo? Não. Então, nenhuma passagem. Jesus disse: mas onde é que eu andava? Ou como é que tu vai encontrar a graça? Não, Jesus vai falar. Porque para Jesus o que interessa é o meu agora. Agora. Esse momento presente. Moisés, quando pergunta para Deus que nome eu darei aos hebreus, se eles me perguntarem o teu nome, ele diz: eu sou. Está no presente. Sempre que você fala, Deus é. Deus não era e não será. Ele é presente. Que momento que Deus vai agir na tua vida? No presente, agora. Fecha os teus olhos e pensa. Se você pudesse separar uma área